Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar nosso curso de FTC. Na aula passada, a gente fez uma introdução às operações regulares, né? Que eram as operações de união, concatenação e fecho de Kleene. E a gente falou que a coleção das linguagens regulares é fechada sobre essas operações. O que isso quer dizer? Se eu pegar duas linguagens regulares e fizer a união delas, eu tenho de volta uma linguagem que também é regular. A gente demonstrou isso. Agora, a gente também falou que isso era verdade para concatenação e fecho de Kleene. Né? Se eu aplicar concatenação e fecho de Kleene a linguagens regulares, o que eu obtenho de volta é também uma linguagem regular. Só que aí a gente falou que a demonstração para essas duas últimas operações, né, de fechamento sobre concatenação e fecho de Kleene, seria muito facilitada se a gente introduzisse o conceito de não determinismo primeiro. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir o não determinismo, que é um tema central da computação, aparece em várias áreas com grande importância, né? Na teoria da computação aparece não só em FTC, mas aparece em algoritmos 1, algoritmos 2, análise de complexidade e por aí vai. E com o não determinismo, que é o nosso assunto de estudo, na aula que vem a gente volta a falar de linguagens regulares e de operações regulares também. Então, antes de começar a aula em si, eu quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram trazer. Não? Quem está confortável, então, com a gente começar a aula, me dá um ok, por favor? Checkpoint rapidinho aqui. Olá? Ok. Uma mãozinha só. Aí eu não sei se as mãozinhas não apareceram, se está todo mundo meio com preguiça de pôr a mão para cima, mas apareceu uma mãozinha, ok. Então, obrigado, pessoal. Apareceram mais algumas agora. Então, não determinismo, né? O não determinismo é um conceito extremamente útil, ele tem grande impacto sobre a teoria da computação, como eu falei, não só sobre decidibilidade, mas análise de complexidade, em algoritmos 1, algoritmo 2, vocês vão falar também, para quem faz, né? Vai ter o conceito de não determinismo lá. E aqui em FTC, até agora, a gente lidou com computação determinística. O que isso quer dizer aqui para a gente no conceito dos autômatos finitos até agora? Que quando uma máquina estava num estado e ela lia um símbolo de entrada, existia exatamente uma única opção para o próximo estado. Então, só tinha sempre uma coisa especificada para a máquina fazer, a máquina basicamente seguia o que era instruído para ela, não tem nenhuma dúvida sobre o que fazer hora nenhuma. Numa computação não determinística, pode haver mais de uma opção sobre o que a máquina vai fazer numa dada configuração. Então, por exemplo, no não determinismo, vai ser possível para a máquina estar num estado e sobre um símbolo de entrada haver duas transições possíveis, 3, 4, 0, 1. Pode haver várias transições possíveis para o mesmo estado e um mesmo símbolo de entrada. Então, o não determinismo permite que o número de transições possíveis seja qualquer um que eu queira, né? No máximo, o número de estados do autômato, porque no máximo eu posso ir para esses estados, né? O determinismo exige que o número de transições possíveis seja sempre 1. Então, nesse sentido, o não determinismo generaliza o determinismo. O determinismo fala que sempre tem exatamente uma transição possível. O não determinismo fala que tem quantas eu quiser. É um caso particular de quantos eu quiser. Então, isso quer dizer que todo autômato finito determinístico é também um não determinístico. Ele é um não determinístico em que sempre existe uma opção possível. Agora, o não determinístico pode ter sempre uma opção, ou mais, ou menos. Na aula de hoje, a gente vai introduzir os autômatos finitos não determinísticos e para distinguir a sigla deles da sigla dos autômatos finitos determinísticos, a gente vai usar a AFN para autômato finito não determinístico e a FD para autômato finito determinístico. E a gente já começa com o nosso primeiro exemplo de AFN. Eu tenho um AFN N1 aqui e eu tenho os estados, as transições, os diagramas de estados são o mesmo. São representados, né, da mesma forma, né, setas e bolas e tudo mais, num grafo direcionado. E o não determinismo vem do fato de que
para um dado estado e um certo símbolo de entrada, pode haver mais de uma transição disponível para o autômato num dado momento. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Olhando para esse autômato, vocês enxergam quais fontes de não determinismo? Alguma fonte aqui? Vocês conseguem enxergar algum estado e algum símbolo de entrada que daquele estado e aquele símbolo tem mais do que uma coisa que o autômato pode fazer? Alguém me ajuda? Q1 aceita... Q1 ele pode ou manter em Q1 ou ir para Q2. Essa é uma das fontes de não determinismo, né? Se eu tiver em Q1 e ler o símbolo 1, uma transição diz que eu posso continuar em Q1, outra transição diz que eu posso ir para Q2, né? Mais alguma fonte de não determinismo que vocês enxergam aqui? Se eu tiver Q2 e não ler nada da entrada, o que pode acontecer? Pode ou ficar em Q2 ou ir para Q3. Eu posso ou ficar em Q2 sem ler nada, mas indo de Q2 para Q3, eu posso ir consumindo um epsilon da entrada. Ou seja, eu posso consumir nada da entrada e mesmo assim pular de Q2 para Q3. Então aqui eu tenho outra fonte de não determinismo. É permitido para mim, estando em Q2, pular direto para Q3 sem fazer nada. Ou ficar em Q2 também sem consumir nada da entrada. Então esse autômato que a gente falou tem algumas fontes de não determinismo. Aquela do estado Q1, que existe mais de uma coisa a fazer lendo o símbolo 1 de entrada, e tem o fato de que Q2 pode pular para Q3 ou ficar em Q2 sem ler nada da entrada. Existe mais de uma coisa possível que ele pode fazer. Eu estou vendo aqui que o Lucas tinha digitado, né? Então o Lucas está falando aqui que do Q1 realmente ele falou os outros dois, e o Lucas está apontando também que no Q3 não tem especificado o que fazer com o 0, né? E aí, realmente, o autômato aqui tem 0 transições possíveis, lendo a partir do 0 do Q3. Nos autômatos deterministas, a gente exigia que sempre tivesse uma transição feita. Aqui tem mais uma que não foi feita. Ok, pessoal? Então, qual que é a ideia da computação determinística, né? Quando você vai executar um autômato determinístico, você está num estado que é o estado inicial. Se ele é um símbolo, você sabe que você foi para outro estado. Mais um símbolo, você foi para outro estado. Mais um símbolo, sempre tem um único estado que pode ser o estado seguinte para cada estado que você se encontra. Então, a computação ela é linear nesse sentido. Você tem uma sequência de estados bem determinada que você visita para cada cadeia de entrada, até você terminar de consumir a cadeia, e aí essa cadeia pode ser aceita ou rejeitada, dependendo se o estado em que você parou é de aceitação ou não. Agora, numa computação não determinística, eu posso ter um estado inicial, e aí o que acontece? Se eu leio um símbolo, tem mais de uma transição possível. Então, tem duas transições que eu posso tomar. Se eu tomar da esquerda, eu caio nesse estado aqui. Se eu tomar da direita, eu caio naquele estado. Mas aí, se eu cair no estado da esquerda e ler mais um símbolo, pode ter 3 coisas que eu posso fazer. No lado direito, igualmente. Então, numa computação não determinística, não existe um único ramo linear de computação. Com a mesma cadeia de entrada, eu posso ter vários ramos de computação possíveis. Então, alguns desses ramos, por exemplo, esse aqui que está em negrito, eu vou até destacar, ele é um ramo que, se eu seguir, eu aceito. Mas existem outros ramos que, se eu seguir, por exemplo, esse aqui para e não tem determinado mais o que acontece, né? É um dos casos em que não tem mais transição definida a partir daqui. Esse outro aqui consome a cadeia inteira e rejeita, por exemplo. Então, na computação não determinística, existem vários ramos de computação que podem ser seguidos e não é necessariamente um só que a máquina vai seguir. Qual que é a ideia, então, da computação determinística, né? Por exemplo, para o caso dos autômatos finitos? Eu sigo um único ramo possível. Quando a cadeia de entrada for totalmente consumida, eu olho onde eu parei. Se for estado de aceitação, aceita. Se não, rejeita. Na computação não determinística de um autômato finito, existem vários ramos de computação possíveis. Como que eu decido se a cadeia é aceita ou rejeitada? É o seguinte: se existir pelo menos um ramo que leve à aceitação da cadeia,
a cadeia é aceita. Se todos os ramos rejeitam a cadeia é rejeitada. Então, na computação não determinística, podem ter ramos que não vão para frente, podem ter ramos que rejeitem, mas desde que exista um ramo que aceita a cadeia, eu falo que a cadeia vai ser aceita pela computação não determinística. Como que a gente interpreta o não determinismo? Existem pelo menos 3 maneiras de interpretar como que uma computação não determinística acontece. Então, eu vou passar as 3 aqui. Algumas pessoas acham uma mais intuitiva, outras pessoas acham a outra mais intuitiva, mas as 3 você pode interpretar da maneira que ficar mais fácil na sua cabeça. A primeira interpretação é a interpretação do oráculo, que é a seguinte. Então, deixa eu apagar aqui para ficar limpinho o slide e a gente poder fazer tudo com calma. A interpretação do oráculo é a seguinte. Se eu começo no estado inicial e tem mais de uma opção do que fazer, o que a máquina tem que decidir é se existe pelo menos um ramo que vai levar à aceitação. Se existir um ramo que vai levar à aceitação, a máquina magicamente adivinha qual é e segue nele. Por isso que chama de oráculo. Então, aqui ela tem a opção de ir para a esquerda ou para a direita, ela vai decidir ir para a direita. Porque para a direita vai chegar no lugar de aceitação. Aqui tem a opção, só pode ir para a direita, então ele vai. Aqui tem esquerda ou direita, a direita é o que vai levar ao lugar correto, ele vai adivinhar. E por aí ele vai adivinhando até chegar na aceitação. Então, a interpretação de oráculo é, vai existir mais de um caminho possível, mas se existir um caminho que leve à aceitação, a máquina adivinha qual que é esse caminho e sempre segue pelo melhor caminho possível. Então, é uma máquina oráculo. Tendo mais de uma opção, ela adivinha qual é o melhor e segue por ali. E é assim que ela sabe se a cadeia vai ser aceita ou não. Ela sempre segue o melhor possível. Se mesmo assim ela não chegar no ramo de aceitação, num estado de aceitação, é porque não podia aceitar e aí ela rejeita. Okay? Uma interpretação alternativa é de paralelismo. Ou seja, a interpretação de paralelismo é a seguinte. Em cada ponto em que há mais de um ramo possível para se seguir, então aqui, por exemplo, tem mais de um ramo, a máquina faz uma cópia de si mesma e, a máquina duplica. Uma cópia da máquina segue para o ramo da esquerda, outra cópia segue pelo ramo da direita. E aí o ramo da esquerda encontra outro não determinismo. Tem 3 opções. A máquina se divide em 3. E aí, cada uma delas segue por um ramo. Nessa interpretação, eles têm várias cópias da máquina operando em paralelo. Cada uma das cópias toma uma decisão possível, de tal forma que todas as decisões são cobertas. Se pelo menos uma das cópias aceitar a cadeia, então a cadeia é aceita. E quando que a cadeia é rejeitada? Quando todas as cópias rejeitam a cadeia. Basta que uma aceite, a cadeia é rejeitada. E a cadeia é aceita. Então, a interpretação do paralelismo é a máquina testa tudo em paralelo ou ao mesmo tempo. Na verdade, esses gráficos que a gente desenha aqui, eles representam de certa forma, esse paralelismo. Eu já desenho tudo que é possível em paralelo e vou checando. A última interpretação é a do backtracking. Qual que é a ideia do backtracking? Toda vez que há uma decisão possível, a máquina escolhe um ramo não seguido, não importa qual. Então aqui, vou para a esquerda. Aqui teve mais uma opção, vou para a esquerda. Chegou num ponto que não tem por onde continuar, eu faço o que eu chamo de backtracking. Eu volto no último lugar que tem uma posição não explorada, era aqui, e vou tentar a próxima opção. Aí vou seguindo aqui, rejeitou? Ok, volto no último lugar que teve uma opção não explorada e tento uma opção não explorada. Deu um beco sem saída? Volto no último lugar, que vai ser esse aqui. Tento essa opção aqui. E vou fazendo. Toda vez que eu chegar num ramo que não tem saída, eu volto e testo o ramo anterior. Isso é uma maneira de fazer uma busca, né, em profundidade na árvore de possibilidades. Então, eu não adivinho nada, eu não faço nada em paralelo. Eu escolho uma direção e vou. Se der errado, eu volto na última posição que eu tinha uma opção diferente e tomo uma opção diferente. Se der errado, eu volto e tomo uma opção diferente. Se eu eventualmente chegar na aceitação, eu aceito a cadeia de entrada.
Se eu testar tudo e não sobrar nenhuma opção para mais não utilizada, e mesmo assim a cadeia não foi aceita ainda, aí eu posso rejeitar a cadeia, porque eu sei que ela não vai ser aceita por ninguém. Então, essas são 3 interpretações alternativas. O Bernardo está perguntando se torna um caminhamento em árvore. Sim, Bernardo, um caminhamento em profundidade ou em largura, se você quiser. Qualquer um dos dois que você quiser dar também. E isso são interpretações do não determinismo. Qual que é a interpretação correta? Não tem. Tudo dá na mesma. Todas elas querem dizer que se existe um ramo de aceitação, a máquina aceita a cadeia. A interpretação é como que a máquina encontra esse ramo. A interpretação de oráculo diz, adivinhando. A de paralelismo diz, ela testa tudo ao mesmo tempo. A de backtracking diz, ela testa um depois do outro. Quando um der errado, ela testa o próximo. Quando um der errado, ela testa o próximo. Qual interpretação faz mais sentido para você? Você pode pensar na sua cabeça que é isso que está acontecendo. Todas elas são equivalentes para autômatos finitos. Henrique? Pessoal, só tipo assim, eu entendi que as 3 são equivalentes, mas do ponto de vista, tipo, se você fosse implementar um problema desse, eu imagino que paralelismo e backtracking seria o que realmente você faria se você quisesse imitar um autômato determinístico, né? Se você estiver simulando, né, a execução de um autômato no computador, paralelismo e backtracking seriam o que você poderia fazer. Né? Você poderia, toda vez que tiver mais de uma opção, você copia seu diagrama de estados e, né, aloca mais memória, copia e vai tentando. Né? Sim, seria. Só que a gente vai ver que o oráculo pode parecer contraintuitivo, mas é a mais útil na hora que a gente está tentando desenhar autômatos. E aí talvez fique mais claro. Até aproveitando a sua pergunta, backtracking é um assunto que em cursos de algoritmos muitas vezes vocês veem, quase sempre vem, ALG1, ALG2, ED, às vezes já vê, PDS1, PDS2. Alguém aqui já escutou essa palavra backtracking, já viu a técnica de backtracking em algoritmos? Levanta a mão, por favor, só para ter uma ideia de quem já teve contato com isso. Ok, já teve algumas pessoas que já tiveram contato. E quem não teve contato com backtracking ainda, levanta a mão, por favor. Só para ver quem é a primeira vez, também é possível, às vezes a pessoa começa por FTC. Ok. Bom, quem não viu backtracking e está num curso que é ou computação, ou SI, ou Matcomp, ou engenharia, vai fazer algoritmos 1, algoritmos 2, disciplinas mais avançadas de algoritmos, com certeza vai encontrar backtracking. O problema das 8 rainhas é clássico, implementar em backtracking, etc. Mas backtracking é basicamente essa ideia. Imagina que você está num labirinto e você quer encontrar a saída. Você pode sempre, toda vez que você encontra uma bifurcação, você escolhe uma delas e marca a parede com carvão. E vai. Se encontrar um beco sem saída, você volta até a última parede que não foi marcada, pega o outro caminho e marca. É tentar sair do labirinto testando tudo, um a um. Essa que é a ideia do backtrack. Ok? Bom, daí a gente tem essas 3 interpretações, e aí a gente vai ver um exemplo de não determinismo acontecendo num autômato, num AFN, e aí eu vou aproveitar e fazer um checkpoint. Pessoal, alguma pergunta, dúvida, comentário até agora, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Não? Quem está confortável com a gente continuar, então, me dá um ok, por favor. Ok, então, obrigado, pessoal. Vamos olhar esse autômato aqui, Q1, Q2, Q3, Q4, né, os estados e por aí vai. Qual que é a computação que vai ser executada sobre a cadeia 0101110? Bom, aqui, nesse tipo de problema, quando a gente tinha FDs, a computação era uma sequência de estados. Com a FN, a computação não é mais uma única sequência de estados. Eu vou ter uma árvore de execução e vão ter vários ramos possíveis. Eu posso desenhar essa árvore colocando aqui na raiz o estado inicial, que é Q1, que é de onde eu começo, e aí eu vou ver o que acontece quando eu leio cada cadeia, cada símbolo de entrada. Quando eu leio o 0, a partir do estado Q1, quais as transições possíveis que a máquina pode tomar? Quantas são e para onde que ela pode ir? Alguém me ajuda aí? Lendo 0 a partir de Q1, para onde que eu posso ir? Só pode ficar em Q1. Só posso ficar em Q1. Então, se eu ler 0, eu só posso ir para Q1. Aí eu vou olhar o próximo símbolo de entrada, que é 1. Se eu ler 1 a partir de Q1, quais transições eu posso executar?
Até onde eu posso chegar? Ficar em Q1 ou ir para Q2? Eu posso ir para Q1, lendo 1, consumindo esse 1 aqui. Eu posso ir para Q2, consumindo esse 1 aqui. Então, lendo 1, eu posso ir para Q1, para Q2. Mas se você notar, lendo 1, eu posso chegar até em Q3. Porque 1 é a mesma coisa que 1 epsilon. E com 1 epsilon, eu chego em Q3. Então, lendo 1, na verdade, tem 3 ramos possíveis. Eu posso continuar no próprio Q1, lendo 1. Posso ir do Q1 para Q2, lendo 1. Ou posso ir do Q1 para Q3, lendo 1 epsilon. 1 epsilon é a mesma coisa que 1. Eu posso parar até no Q3. Então, eu tenho 3 ramos ativos lendo o prefixo 01 dessa cadeia. E aí, vamos ver 0. E se eu ler 0 a partir daqui? Daí eu vou ter que olhar o que acontece em cada ramo. Se eu tiver no ramo Q1 e ler 0, o que acontece comigo? Para onde que eu posso ir? Ajuda aí, pessoal. Se eu tiver em Q1 e ler 0. Hã? Q1. Só posso ir para o Q1. Então, lendo 0, de Q1 eu continuo em Q1. E Q2 lendo 0? Só Q3. Só posso ir para Q3. E de Q3 lendo 0? Você não move, né? Fica parado. Fica parado, não tem para onde ir. Esse ramo aqui morre nesse momento. Eu vou ter só os outros 2 ramos ativos. Daí eu vou ler o próximo símbolo, que é 1. E aí eu vou repetindo. Se eu estou em Q1 e leio 1, como a gente já até viu antes, eu posso continuar em Q1, eu posso ir para Q2, ou eu posso ir para Q3. Né? A gente já viu que eu posso fazer isso, isso ou isso seguido disso, lendo 1 a partir de Q1. E se eu estou em Q3 e leio 1, eu só posso ir para Q4. Ok? E aí eu vou seguindo isso, lendo 1, lendo 0, eu vou expandindo a árvore toda. O que eu tenho é que a computação não determinística de 0, 1, 0, 1, 1, 0 nesse AFN é essa árvore daqui. E dessa árvore daqui, né, tem vários ramos, por exemplo, lendo 0 e 1, se eu seguir por esse lado de cá, eu termino num ramo sem saída e a cadeia vai ser rejeitada, ela não vai consumir a cadeia inteira chegando no estado final de aceitação. Agora eu tenho aqui, está até em negrito, não sei se está dando para ver no slide, mas eu vou destacar. Eu tenho 2 ramos, que são esses ramos que eu estou destacando aqui, que são os ramos que consomem a cadeia inteira chegando num estado de aceitação. Então, se esse ramo for seguido ou esse ramo for seguido, a cadeia vai ser aceita. Então, nota que existem ramos que vão rejeitar a cadeia. Se eu seguir esse ramo aqui, por exemplo, a cadeia vai ser rejeitada. Ou esse ramo aqui. Esse ramo aqui nem vai completar o consumo da cadeia. Mas como existe pelo menos um ramo que consome a cadeia inteira e aceita essa cadeia, a cadeia é aceita pelo AFN. E aí eu tenho aqui a minha computação não determinística vai ser essa árvore e a existência de pelo menos um ramo atesta de aceitação, atesta que a cadeia 01010 vai ser aceita. Ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida em relação até agora? Não? Checkpoint rapidinho. Quem está ok, me vendo, me ouvindo, tudo certo, me dá um ok, por favor. Ok. Obrigado, pessoal. Então, uma outra coisa que a gente tem que fazer é o que a gente fez com a FDs. Dado uma linguagem, tentar construir um AFN para ela, e dado um AFN, tentar descobrir qual que é a linguagem que aquele AFN está efetivamente reconhecendo. Então, vamos fazer o nosso primeiro desenho de um AFN para uma linguagem. Eu tenho uma linguagem L aqui, que é a linguagem das cadeias binárias, de tamanho maior ou igual a 3, em que o antepenúltimo símbolo é 1. Como é o nosso primeiro AFN, eu vou desenhar o AFN e aí depois, nos próximos exemplos, eu vou pedir a ajuda de vocês. Mas eu vou começar observando o seguinte, o que é importante para essa cadeia aqui? Eu tenho que checar se ela tem pelo menos 3 estados e se o antepenúltimo símbolo é 1. Como eu vou ter que checar se ela tem 3 estados, faz sentido
eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, em que eu vou colocar? Eu vou pegar um estado para ser o final, e eu vou falar o seguinte, o último símbolo, tanto faz se é 0 ou se é 1, eu vou poder mover do antepenúltimo para o final, do penúltimo para o final. O penúltimo símbolo também pode ser 0 ou 1. Agora, o antepenúltimo tem que ser 1. Eu só permito a transição do Q0 para o Q1 a partir de um 1 lindo, não a partir de um 0. E aí, o Q0, eu vou simplesmente dizer que ele é o estado inicial e eu posso ficar aqui enquanto for preciso lendo zeros e uns. Esse é o meu autômato, ok? É só isso daqui. A gente vai verificar por que esse autômato funciona. Por que ele realmente reconhece a linguagem L ali acima. Mas antes até da gente verificar, eu pergunto para vocês, onde que está a fonte de não determinismo desse autômato aqui? Qual que é estado e transição que tem mais de uma opção do que fazer? Q0. O próprio Q0. Q0, né? Se ele lê um 1 a partir de Q0, ele pode ir para Q1 ou ele pode continuar no próprio Q0. É a única fonte de não determinismo aqui. E aqui tem um autômato desenhado mais bonitinho, com uma letra mais bonita. Agora, lembra o seguinte. Eu vou falar que, né, que um autômato finito decide uma linguagem, que ele é uma solução para a linguagem, se ele dá uma resposta correta para toda instância do problema de decisão. Isso quer dizer o seguinte, eu quero que quando W pertencer à linguagem, o AFN responda sim, de forma correta, aceite. E quando W não pertencer à linguagem, eu quero que o AFN... Então, vou só escrever assim, FN aceita. W. E quando o AW não pertence à linguagem, eu quero que o FN rejeite W. Aceitar é equivalente a responder sim, rejeitar é equivalente a responder não. Então, para verificar que esse FN faz o que ele tem que fazer, eu tenho que checar essas duas condições. Primeiro, que todo W que efetivamente pertence à linguagem vai ser aceito pelo FN. E, além disso, eu tenho que checar que todo W que não pertence à linguagem vai ser rejeitado pelo FN. Eu tenho que checar as duas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou checar é o seguinte. Se W pertence à linguagem, realmente o AFN vai aceitar W? Tem pelo menos um ramo de computação que aceite W? Então, vou imaginar o seguinte. Se W pertence à linguagem, W tem lá os caracteres dele, lá, A1, A2, A3, tem um prefixo qualquer lá, tem um 1 na última penúltima posição, e depois tem mais dois símbolos CD. Se uma cadeia pertence à linguagem, ela é desse formato. Ela tem um prefixo de um tamanho qualquer, alguns zeros e uns, um antepenúltimo símbolo, que é 1, e depois ela tem mais dois símbolos C e D, que não importa quais sejam. Ok? Então, se uma cadeia pertence à linguagem, ela é desse formato. Daí a minha pergunta é o seguinte. Bom, vamos pegar um exemplo de cadeia, então, para ficar um pouco mais concreto. 0, 1, 1, 1, 1, 0. Essa cadeia aqui, deixa eu tirar um aqui para ficar um pouco menor. 0, 1, 1, 1, 0. Essa cadeia 0, 1, 1, 1, 0, ela pertence à linguagem? Sim ou não? Olhando para L aqui, para a definição de L. Ela pertence à linguagem? Pertence. Pertence. O AFN para L vai aceitar essa cadeia? Existe pelo menos um ramo de computação que lê 0, 1, 1, 1, 0 e termina num estado de aceitação? Existe pelo menos um ramo de computação que faz isso e termina no estado de aceitação? Vou olhar o seguinte, né? Se eu ler o primeiro 0, eu só posso ficar aqui. Se eu ler o 1, tem um ramo que pode fazer isso e um ramo que vai para lá. Agora, presta atenção no seguinte. Como essa cadeia pertence à linguagem, ela tem um 1 exatamente na antepenúltima posição. Então, qual que é o ramo de aceitação que com certeza vai aceitar essa cadeia? Qual que é o ramo de computação que com certeza vai aceitar? É o ramo que até o antepenúltimo símbolo, não importa o que aconteça, ele pega esse loop aqui. Na hora que chega exatamente o antepenúltimo, ele pega essa transição de Q1 para Q2 e consome esse símbolo. Depois, ele vai pegar essa transição para
consumir o penúltimo, não importa quem ele seja, e essa transição para consumir o último, não importa quem ele seja. Então, nesse caso, a cadeia vai ser toda consumida exatamente quando eu paro no estado de aceitação Q4, e a cadeia vai ser aceita. Nota que isso é válido para qualquer, se eu tiver qualquer prefixo aqui, não importa quão longo seja. Desde que o antepenúltimo símbolo seja 1, existe uma computação que vai dar certo. Aquela que fica esperando aqui, exatamente até o antepenúltimo símbolo. Na hora que chega o antepenúltimo, que só tem 3 símbolos, ela faz 1, lê os 2 últimos e para aceitando. Então, isso aqui é só para demonstrar que se a cadeia pertence à linguagem, tem um ramo de aceitação que vai aceitar ela nesse AFN. E aí eu pergunto a vocês, quem até aqui está convencido de que se a cadeia pertence à linguagem, tem pelo menos um ramo que vai aceitar essa cadeia? Levanta a mão, por favor. Só para ter uma ideia, eu não sei se eu estou indo rápido ou devagar. Ok. Quem não está confortável com isso ainda, pode me parar e me perguntar agora, ou por voz ou por texto, à vontade, ok? Ô, professor, eu tenho uma Sim. dúvida rápida. Quando Então vai você lá. chega em um estado e não tem o valor dele para a cadeia, é como se essa cadeia morresse e não fosse considerada, dentre as várias possíveis? Rejeita imediatamente. Entendi. Não deu para consumir a cadeia inteira, rejeita imediatamente. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Ok. Então, a gente estabeleceu que toda cadeia que pertence à linguagem vai ser aceita. Professor, Ok? Sim. rapidinho, só uma dúvida de notação mesmo. Tipo assim, nesse caso aí, por exemplo, o Q4 aí, você não precisa deixar explícito, sei lá, colocar uma setinha 01 apontando para ele mesmo, né? Você já meio que deixa subentendido que chegou lá, não importa para onde você vai, que ele vai ficar, né? Se eu fizesse 01 apontando para ele mesmo, eu estaria mudando a linguagem. Por quê? Porque aqui eu poderia aceitar um que não está na antepenúltima posição. Percebe, Henrique? Eu poderia ter, por exemplo, 1000000. Seria aceito. Olha uma transição. 1000000 seria aceito. Estaria errado o autômato. Foi, Henrique, não foi? Mas qual é a diferença, então? Mas por que, tipo, que esse caminho também funciona no outro jeito, não? Não, porque o outro jeito é o seguinte. O outro jeito seria 1, esse estado estava ativo, né? Aí eu leio 1, vou para Q2. Leio 0, vou para Q3 e ativo Q3. Leio esse outro 0, vou para Q4 e ativo Q4. Leio mais esse 0, não tem para onde ir, o Q4 fica inativado, ninguém fica ativo. Eu não estou no estado de aceitação, não tem para onde ir. Quando eu leio um 0 a partir do Q4, ninguém está ativo mais. Percebeu, Henrique? Mas, tipo assim, significa então que... O autômato vai para o limbo, ele não está no estado Q4 mais, não tem nada definido, lendo 0 a partir. Entendi. Entendeu? Uma maneira de você imaginar isso é, imagina que tem um estado que a gente normalmente chama de tragédia, que é um estado não final, e o que eu estou dizendo é, se eu ler 0 e 1 a partir daqui, eu vou para esse estado de tragédia, ele não é final e eu fico preso lá. É a mesma coisa. Interpreta dessa forma aqui. Acho mais fácil visualizar desse jeito aí. Obrigado. Ok? Só que como é comum, o Henrique, o livro do Newton faz isso muito, quando você tem um estado que se você for para ele, não tem mais como sair, e ele não é um estado de aceitação, a gente às vezes nem desenha, porque fica implícito que o autômato vai para o limbo. E aí ele não aceita. Ok? Mas se você quiser explicitar, é isso que está acontecendo. Se eu ler 0 ou 1 a partir do Q4, eu estou mandando para um estado de tragédia. Esse estado de tragédia é basicamente se eu tivesse tipo, um Q5 que fica preso lá e não é um Fica estado preso final. lá. Uhum. Tá, Daria beleza. na mesma se eu tivesse feito o Q5 e ficasse preso lá. Ok? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, ficou estabelecido que se a resposta for sim, o autômato aceita. Mas, como a gente já viu, para resolver o problema, não basta dar a resposta correta apenas quando ela é sim. Tem que dar a resposta correta sempre. Então, eu tenho que me certificar que quando a cadeia não pertence à linguagem, o OFN vai efetivamente rejeitar essa cadeia. Então, vou imaginar que eu tenho uma cadeia que Bom,
Isso, senhora. Para uma cadeia não pertencer a essa linguagem, existem duas formas dela não pertencer à linguagem. Ou o tamanho dela é menor ou igual a 2, ou ela tem pelo menos 3 símbolos, mas o antepenúltimo é 0 em vez de ser 1. O que eu vou verificar é o seguinte. Se a cadeia tiver tamanho menor ou igual a 2, com certeza ela vai ser rejeitada. E se o antepenúltimo símbolo for 0, com certeza ela vai ser rejeitada. Então, primeira coisa, se a cadeia tem no máximo 2 símbolos, existe algum ramo de computação nesse AFN que pode aceitar essa cadeia? E aí a pergunta é a vocês. Tem como aceitar essa cadeia se ela tem no máximo 2 símbolos? Acho que não. Não, né? Por que não? Alguma intuição? Que independente do símbolo que ele tiver, ele vai cair no Q3, né, no máximo. Ele pode cair com 2 símbolos apenas, ele pode ficar aqui, para cá e para cá, o mais longe que ele consegue chegar no Q3, que não é de aceitação. Para chegar no Q4, que é de aceitação, ele tem que ter pelo menos 3 símbolos. Se tiver menos do que 3, não chega. Então, se a cadeia não tiver pelo menos 3 símbolos, com certeza esse autômato rejeita ela. Então, pronto, um dos casos está feito. O outro caso é, a cadeia tem pelo menos 3 símbolos, né? E aí eu tenho lá, sei lá, A1, A2, A3, vários símbolos aqui. Um antepenúltimo, que é 0, e aí termina com 2 símbolos BC quaisquer lá, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto, isso daqui. 1, 0, 1, 0, por exemplo. Ok? E aí, o que eu quero certificar é o seguinte, que nenhum ramo da computação vai ser capaz de aceitar essa cadeia. Nota que existem vários ramos de computação. Eu posso fazer 1, 1, 0, 1, 0, eu posso fazer 1, 1. Tem vários ramos possíveis. Para demonstrar que uma cadeia não é aceita pela linguagem, eu tenho que mostrar que nenhum ramo funciona. Qual que vai ser minha observação chave aqui nesse autômato? Eu vou observar o seguinte, o único jeito de uma cadeia ser aceita é ela tem que terminar exatamente no Q4. Porque se ela terminar antes do Q4, nenhum estado é de aceitação. E se ela tiver mais símbolos do que o Q4, ela vai chegar no Q4, na hora que tentar ler mais um símbolo, ela vai para o estado de tragédia. Então, isso quer dizer que, para ser aceita, a cadeia tem que exatamente terminar no Q4. E aí, o que eu vou olhar? Para chegar no Q4, tem que ter 2 símbolos anteriores, necessariamente tem que ser lidos, e o que vem antes tem que ser 1, não tem como ser 0. Isso aqui está garantindo que o antepenúltimo símbolo tem que ser 1. Vamos ver, por exemplo, vamos falar, ok, nessa cadeia aqui, o antepenúltimo símbolo é 0. Vamos tentar roubar e fazer essa transição aqui com esse 1 aqui. O que vai acontecer? Bom, o primeiro 1, eu faço isso e fico aqui. O segundo 1, eu tento roubar e ir para o Q2. Aí eu tenho que consumir o 0. A única coisa que eu posso fazer é vir para o Q3. Tenho que consumir o 1, venho para o Q4. Falta um símbolo para ler, eu saio do Q4 e vou para o limbo. Vou para a tragédia, a cadeia não vai ser aceita. Ou seja, se eu tentar fazer essa transição via 1 antes do antepenúltimo símbolo, o final da cadeia não vai coincidir com a chegada no Q4 e vai dar errado. Aí você pode falar assim, então eu vou tentar roubar usando o 1 que está depois. Esse 1 aqui. Da mesma forma, vai dar errado. Para eu fazer a transição usando esse 1 aqui, eu teria que ir para 1, 0, 1, 1, 0, ficar as 3 aqui, e na hora que chegasse esse 1, eu fizesse essa transição. Tudo bem, eu consigo ir para Q2, leio o 0, eu consigo ir para Q3, e aí não tem mais símbolo na cadeia, eu paro em Q3 e não vou aceitar. O único jeito de eu realmente chegar no estado Q4 é passar por um antepenúltimo símbolo que necessariamente é 1. Se o antepenúltimo símbolo for 0, não tem como cruzar essa ponte aqui e terminar em Q4. Ou eu termino antes de Q4, ou eu ultrapasso o P4 e aí vou para o estado de tragédia. Isso demonstra que se a cadeia não pertence a L, nenhum ramo da computação vai ser capaz de aceitar essa cadeia. E aí a gente tem certeza de que o FN realmente faz o que tem que fazer. E aí, pessoal, quais são as dúvidas sobre isso? Tem alguma dúvida?
Então, eu vou fazer a pergunta oposta. Quem está convencido de que se a cadeia não pertencer à linguagem, nenhum ramo da computação vai aceitar essa cadeia indevidamente? Dá um ok, por favor. Ok. Então, é interessante observar, né, que para construir o autômato finito não determinístico, a gente tem que checar essas duas coisas. Se toda cadeia que pertence é aceita e se toda cadeia que não pertence é rejeitada. Agora, o desenho de um autômato finito não determinístico para essa linguagem está aqui. Só de curiosidade, eu vou pedir para vocês fazerem em casa depois com calma um AFD para a mesma linguagem. E para vocês terem uma ideia, está aqui o AFD para a mesma linguagem. Se eu quiser fazer determinístico, fica um pouquinho mais complicado. Kael, dúvida? Ou você só esqueceu a mão levantada? Esqueci levantada mesmo. Sem problema. Okay? Então, vocês vão notar que eu vou pedir para vocês fazerem, né? Ninguém vai memorizar isso aqui com certeza. Esconde isso aqui e tenta fazer o autômato finito determinístico. No geral, o autômato finito determinístico é muito mais enxuto, muito mais fácil de ler do que o determinístico. E é por isso que a gente tem uma certa preferência para usar o não determinismo sempre que possível. É até interessante, porque quando a gente introduz não determinismo em FTC, muita gente acha esquisito, contraintuitivo e por aí vai, mas a minha experiência é que os alunos acham contraintuitivo não determinismo, mas ao longo do curso eles começam a entender não determinismo tão bem que no final do curso é quase impossível para eles não fazer as coisas de forma não determinista mais. É até difícil. Nas últimas provas eu tenho que falar, tem que ser determinista. Porque se eu não falar que tem que ser determinista uma certa questão, todo mundo já vai para o não determinismo de uma vez. Fica muito natural uma vez que a gente compreenda. O problema é que, como tudo que é novo, a gente tem que quebrar a cabeça um pouquinho até dominar aquele assunto. Ok? Então, como não havia dúvida sobre esse, a gente pode passar para o próximo exemplo de um desenho de um AFN. Agora eu quero desenhar um AFN para a linguagem das cadeias sobre o alfabeto ABC, não vazias, em que o primeiro... Não é que não são vazias, desculpa. São as cadeias sobre o alfabeto ABC que, se elas não forem vazias, o último símbolo é igual ao primeiro. Okay? Aí, o que eu vou observar é o seguinte, vamos passo a passo. Se eu quisesse, eu vou construir um ramo de computação para reconhecer se uma cadeia começa e termina com A. E aí eu vou usar a seguinte ideia. Eu vou ter um estado inicial. Se eu ler um A, eu vou vir aqui para um estado que começa com A. E aí, eu vou ter um estado final aqui. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Se tiver um miolo, eu leio ABC enquanto for necessário e só transito para o estado final exatamente no último caractere. Esse ramo da computação aqui, esse ramo do autômato, o que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo, ele está aceitando as cadeias que têm pelo menos 2 símbolos e começam e terminam com A. Por quê? Qual que é o único jeito de uma cadeia começar aqui e terminar aqui? Ela tem que ter um A. Depois ela pode ter quantos A's, B's e C's eu quiser no miolo dela, eu fico nesse loop. E ela tem que terminar exatamente com um A. O último símbolo tem que ser um A, e aí eu consigo atingir o estado final. Se eu tentar fazer a transição via A antes do último símbolo, eu vou ultrapassar o estado final, e se eu tentar fazer depois do último símbolo, eu não chego no estado final. Então, esse ramo da computação aqui representaria, não o ramo da computação, essa parte do autômato representaria o reconhecimento não determinístico de uma cadeia de pelo menos 2 caracteres que começa com A e termina com A. Ok, pessoal? Quem está confortável com isso, me dá um ok, por favor. Só para ver se vocês estão confortáveis, se eu estou indo rápido ou devagar. Ok, quem não estiver confortável sempre pode me parar em qualquer momento, por voz ou por texto. Agora, isso toma conta dos casos em que começa e termina com A. Mas eu também vou precisar tomar conta dos casos em que começa e termina com B. Nesse caso, o que eu faço? Eu vejo se começa com B, checo que tem que terminar exatamente com um B e faço um loop para consumir os caracteres do meio. Tem que terminar exatamente com um B. E a mesma coisa para o C. Se tiver um C, tem que começar e terminar com o mesmo C.
Agora, aqui eu tenho um autômato que reconhece as cadeias que começam e terminam com o mesmo caractere, sobre o alfabeto ABC, mas elas têm que ter pelo menos 2 símbolos. Porque para eu aceitar uma cadeia, eu tenho que ler pelo menos 2 As, ou 2 Bs, ou 2 Cs. A linguagem que eu quero reconhecer, entretanto, não é exatamente isso, né? Quais cadeias está faltando para esse autômato reconhecer aqui, para ele aceitar? O que mais que essa linguagem tem que esse autômato não está aceitando? Quais cadeias? De tamanho 1, né? As de Ou tamanho epsilon. A, B, C, porque elas também começam e terminam com o mesmo símbolo. Na verdade, é o seguinte, porque elas também começam e terminam com o mesmo símbolo. E o epsilon. Por que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se o tamanho da cadeia for maior que 0, o último símbolo tem que ser igual ao primeiro. Se o tamanho for 0, qualquer coisa vale. Então, está faltando um epsilon, A, e B e C aqui. Como é que eu posso alterar esse autômato de forma fácil para reconhecer epsilon, A, B e C? Alguma sugestão? Para aceitar. Aceitar epsilon, A, B e C. Se conecta o nó inicial com o nó final. E a transição Isso. seria baseada nesses estados aí. E posso fazer essa transição via epsilon, A, B ou C. E aí eu tenho aqui, fazendo com letra bonita, eu tenho aqui o meu autômato para reconhecer essa linguagem L aqui, das cadeias que, se forem não vazias, o último símbolo é igual ao primeiro. Okay? Guilherme? É dúvida? Não? Só ficou a minha aqui mesmo? Bom, o que vocês têm que se convencer também é que se toda cadeia... Ah, pode falar. Oi, desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Ah, ok, eu achei que tinha só esquecido. Outra forma de fazer também, não sei se está correto, às vezes colocar, ao invés de colocar o A, B e C lá em cima na transição junto com o epsilon, colocar um epsilon nessa última ligação de cada letra, tipo A, epsilon, B, epsilon. Tá, então a sua sugestão, vou voltar no meu desenho aqui, é uma boa sugestão, mas vamos ver o que vai acontecer. Você está sugerindo tirar isso daqui? Não, isso aí pode deixar, mas eu deixaria só com epsilon. Ah, tá, então vamos lá. Então, peraí. Deixa só com epsilon. Isso. E aí, nessa última do A, B e C, colocaria um epsilon. Colocaria um epsilon. Isso. Isso. Guilherme, é uma tentativa válida, mas não vai funcionar. Pensa a cadeia AB, Guilherme. Ah, tá. Perfeito. Percebeu o problema? Entendi. Né? Eu posso fazer A, vem para cá, B continua aqui, epsilon vou para o final. E ele vai aceitar a B. Justo. Não vai dar certo. Né? Tranquilo. Então, isso aqui que o Guilherme falou é uma tentativa válida, mas a gente tem que checar para ver e ela realmente não vai funcionar. Essa aqui é uma que funciona. Não é a única. Há outras. Obrigado, Mário. Nada. Henrique? Se você juntar esses 3 estados do meio aí. Se eu juntar, outra sugestão, né? Mas aí, então, como é que... Vamos fazer outro desenho aqui para não ficar muito embolado. Seria... E aí, como é que eu juntaria? Eu posso vir para cá lendo no A, B ou C? Isso, aí pode ficar aí lendo A, B ou C e pode falar lendo A, B ou C. Ok. Pensa o seguinte, a cadeia AB vai ser aceita nesse novo autômato? Vai, né? Deixa quieto. Percebe o problema, Henrique? Eu tava pensando naquelas árvores lá e me confundi. Não. É justamente isso que vocês têm que fazer quando estão aprendendo determinismo. É ir tentando o mais simples possível e vendo o que funciona e o que não funciona. Isso que o Guilherme estão fazendo é bom mesmo. É para sugerir, para a gente tentar fazer. O problema é que, se eu chego aqui lendo A, B ou C e o estado é o mesmo, eu não preciso fazer o pareamento do primeiro com o último símbolo. Eu posso chegar aqui lendo A e depois fazer o último lendo B. E aí eu vou perder a linguagem de verdade. Né? Então, o não determinismo tem que ser feito com muito cuidado. Nota o seguinte, entretanto. Esse autômato aqui, por exemplo, e eu poderia fazer isso aqui. Todo W que pertence à linguagem, ele vai aceitar. Então, isso aqui ele satisfaz. Vocês concordam que todo W que começa e termina com o mesmo símbolo, esse autômato resolve? Aproveitando assim, Henrique fez a pergunta, você concorda? Concordo. O problema é que todo W que não pertence, ele rejeita. Ele não rejeita. Esse é um erro comum, às vezes, de não determinismo. A gente foca muito em fazer um autômato que aceite tudo que precisa,
mas não presta atenção se ele rejeita tudo que precisa. E provavelmente foi essa a intuição sua e a do Guilherme. Até porque, se fosse suficiente aceitar tudo, olha só, esse autômato aqui, ó, ele aceita todas as cadeias da linguagem e não serve para nada. Concorda? Entendi, professor. Obrigado. Né? Mas isso aí é bem natural mesmo. Débora? É dúvida, Débora? Assim, se eu colocar o estado inicial como estado final também, eu estou incluindo o epsilon? Você está incluindo o epsilon. Você talvez não precisasse colocar o epsilon aqui e colocar só esse estado como final também. Aí não teria problema nenhum, não. Ah, beleza. Então não. Daria na mesma. Ok? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida, comentário, sugestão de outra alternativa a esse autômato aqui que daria certo? Tem várias alternativas que dariam certo. Essa aqui é uma escolha, a minha escolha. Não? Então, também como exercício, vocês podem fazer em casa um AFD para a mesma linguagem. Vocês vão ver que o AFD vai ter bem mais estados no geral. Normalmente, os AFDs têm bem mais estados do que o AFN. São mais difíceis de desenhar nesse sentido. Eles vão ter mais estados, vão ficar mais complicados. Okay? Agora, vamos para mais um exemplo, e nesse exemplo a gente vai fazer o processo contrário. Nos exemplos até aqui, eu dei a linguagem e a gente desenhou o autômato. Aqui eu estou fazendo o contrário. Estou dando o autômato e estou querendo saber qual que é a linguagem. Então, aqui eu tenho um autômato N3 e eu quero saber qual que é a linguagem de N3. Bom, primeira coisa, pedindo ajuda para vocês. Qual que é o alfabeto da linguagem que está sendo aceita por esse autômato? Quais símbolos são possíveis nessa linguagem? Zero. Só o zero. Então, eu posso falar, são as cadeias formadas com zero asterisco, tais que W satisfaz alguma coisa. E aí, vão olhar o que está acontecendo. Bom, do estado inicial, sem ler nada, eu já posso fazer uma transição não determinística ou para a parte de cima e permanecer nisso daqui, nesse componente do AFN. E aí, se eu entrar nesse componente, eu não saio nunca mais. Ou eu posso fazer a transição e ficar no componente de baixo. Se eu entrar nesse componente de baixo, eu não saio nunca mais. Vão olhar para o componente de cima. Que cadeias esse componente de cima está aceitando? Seriam as cadeias que têm apenas zeros e que satisfazem o quê? Alguém me ajuda? Que são múltiplos de 2? O tamanho é múltiplo de 2, né? Que tem tamanho múltiplo de 2. Por quê? Né? Porque se tiver um zero, vai para lá, se tiver 2, vem para cá. 3 vai para lá, 4 vem para cá. São cadeias cujo tamanho é múltiplo de 2. E esse componente de baixo aqui? Quais cadeias ele está aceitando? Múltiplo de 3, né? Múltiplo de 3. Então, o componente de cima aceita as cadeias que têm tamanho múltiplo de 2 e o de baixo as cadeias que têm tamanho múltiplo de 3. O autômato inteiro aceita o quê? Quais cadeias? Uma ou outra. Uma ou outra, né? Por quê? Para cada cadeia, tem um ramo da computação que vem para cima e checa se ela é múltiplo de 2. Se for, aceita. Tem um ramo que vem para baixo e checa se é múltiplo de 3. Se for, aceita. Para ser aceito, o tamanho de W tem que ser múltiplo de 2 ou de 3. Basta que seja de um ou de outro e ela vai ser aceita. Escrito mais bonitinho aqui também, uma outra maneira de escrever, é a linguagem das cadeias da forma 0K e que K é múltiplo de 2 ou 3. Matias, dúvida? Porque assim, caso, eu poderia falar também, que, tipo, o alfabeto que esse autômato reconhece é o 01, né? E, tipo, Poderia. Você leu. Só que não teria nenhum... mas aí você tem que falar. O alfabeto é 01, mas a cadeia não pode ter uns. Isso. Aí tem que ser só de zeros. Mas aí, do tipo, a gente pode, em vez de falar que eu posso formar cadeias com zeros e uns, mas aí depois eu falo que eu ignoro os uns, uma maneira equivalente é falar que eu só posso formar a cadeia com zeros. E aí nem menciono os uns. Não está errado mencionar os uns e depois descartar, só não é necessário. Ok, Matias? Não entendi. Eu queria saber se tinha alguma diferença a respeito disso, mas o comportamento desse é o mesmo, né?
É o comportamento da linguagem definiria ser a mesma. Okay? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse exemplo? Mas aí você poderia dizer que qualquer situação, tipo assim, pode pensar qualquer alfabeto possível, só que você está usando um símbolo só, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a linguagem é a mesma. Se eu falar, ó, a linguagem W pertence a 0, por exemplo, asterisco, tal que tamanho de W é par ou é múltiplo de 3. Que é essa linguagem. Ou se eu escrever L é igual W pertence a 0, 1 asterisco, tal que W é par ou é múltiplo de 3 e W não tem uns. Apesar da descrição ser distinta, a linguagem é a mesma. As cadeias, uma cadeia pertence à linguagem de cima, se somente se ela pertence à linguagem de baixo. Então, apesar de eu ter alterado a descrição da cadeia, a linguagem ainda é a mesma. E é isso que importa. Faz sentido? Quem tinha perguntado? Eu perdi o nome. Não, entendi sim, obrigado. Entendeu? Né? Assim, porque a linguagem é a mesma se as cadeias são as mesmas. As cadeias são as mesmas. Aí eu poderia ter dito também, ó, é o conjunto das cadeias formadas com 0, 1, A, B, C, triângulo, quadrado, estrela, e que o tamanho é par ou múltiplo de 3, e eu não uso 1, quadrado, bola, triângulo, estrela. No final das contas, eu vou incluir eles, depois retirar, vai dar na mesma. As cadeias formadas vão ser as mesmas, portanto, a linguagem vai ser a mesma no final. Né? Eu posso descrever a linguagem de maneiras distintas, mas a linguagem descrita foi a mesma nos dois casos aqui. Pessoal, eu não lembro se eu fiz o checkpoint, vou aproveitar e fazer um checkpoint. Então, quem está ok com a gente continuar, me dá joinha, por favor. Todo mundo me vendo, me ouvindo? Internet tudo certo? Ok. Vão agora olhar, então, o processamento de um autômato e vão ver se a gente consegue identificar quando as cadeias são aceitas ou rejeitadas. Vamos pegar essas cadeias aqui e verificar se esse autômato caiu. A mão para cima, uma dúvida? Ou só sobrou para cima mesmo? Sobrou para cima mesmo. Sem problema. Vamos começar pela primeira cadeia, epsilon. A cadeia epsilon vai ser aceita ou rejeitada por esse autômato? Alguém? Aceitada. Ela aceita ou rejeitada? Teve dois votos distintos aí, né? Quem acha que é aceita, por quê? Porque o ponto de entrada é o Q1, que já aceita. O ponto de entrada é o Q1. Lendo epsilon, eu posso fazer duas coisas. Continuar aqui ou vir para cá. O ramo que vai para o Q3 rejeita epsilon, mas o ramo que fica paradinho em Q1 aceita epsilon. Então, como pelo menos um dos ramos aceita, epsilon vai ser aceito. Ok? E a cadeia A? Aceita ou rejeitada? É aceita. Aceita? Qual que é o ramo de computação que aceita? Eu começo no Q1 e visito quais estados para aceitar o A? Só o Q1. Não, eu não posso ficar só no Q1, né? Se eu ficar só no Q1, eu não consumo A. Desculpa, Epsilon A, perdão. Eu vou ter que fazer o epsilon para ir para o Q3 e o A para voltar para o Q1, aí eu aceito A. Porque A é a mesma coisa que epsilon A. Então, para aceitar, o ramo da computação começa em Q1, vem para Q3 consumindo um epsilon, volta para Q1 consumindo A, e o A vai ser aceito. A sequência de estados visitados nesse ramo é Q1, Q3, Q1. E BA, BA? Aceito ou rejeitado? É aceito também. Aceito, eu até escrevi aqui, né? Aceito. Mas qual que é o ramo da computação que aceita? É Q1, quais estados que eu vou visitar? Começa em Q1. Q1, Q2, Q3, Q1. Q1, Q2, Q3, Q1, né? B vem para cá. Não, Q1, Q2, Q2, Q3, Q1. Eu tenho que vir em Q2 duas vezes, né? B, A, B, A. Então, os estados são Q1, Q2, Q2 de novo, Q3 e Q1. E aí eu aceito BA, BA. Ok? E BAA? Aceito ou rejeitado?
Rejeita. Mas não tem nenhum ramo que aceita BA. Q1, Q2, Q3 aceita, não? E Não, depois que Q2, Q3 e Q1. Tipo, vai de Q1 a Q2, de Q2 a Q3 e de Q3 a Q1. Exatamente. Q1, Q2, Q3, Q1 aceita também. E B? A cadeia B. Aceita ou rejeitada? Rejeitada. Rejeitada, né? Começando aqui, eu posso vir o B para cá ou vir com Y para cá. Bom, se eu vier por B para cá, eu consumo a cadeia inteira e fico preso num estado que não é de aceitação, não vai dar certo. Se eu leio o Y para cá, depois eu tenho que consumir o B. Não tem como consumir o B aqui. O B me manda para o limbo. A cadeia vai ser rejeitada também. Nenhum dos ramos vai aceitar o B. Rejeitada. E BB? Rejeitada. Rejeitada também, né? Eu posso tentar vir para cá via B e depois para cá via B, não vai dar certo. Eu também posso tentar vir um epsilon primeiro, e aí eu caio aqui, depois eu teria que ler BB, não tem, vou para o limbo, vou para a tragédia, não vai dar certo. E aí, se você olhar o BA, BBA, e aí você pode olhar com calma, cada um de vocês, vai ser rejeitada também. Qual que é a moral da história, entretanto? É relativamente complicado verificar que uma cadeia não é aceita pelo autômato, né? A maneira que eu acho particularmente mais correta, né? Tipo, que eu tenho certeza que eu não vou errar, é fazer a árvore de computação, né? Eu começaria com Q1, aí eu lendo B, na verdade, primeiro eu posso ler epsilon, e do Q1 eu posso ir para o Q1, ou já ativar direto o Q3, lendo epsilon. Depois eu leio primeiro B. Aí o B do Q1 eu posso mandar para o Q2. E aí eu vou fazendo aquela árvorezinha com todos os ramos e checo em paralelo se tudo vai funcionar. Agora, a moral da história é que para verificar se a cadeia é aceita, basta encontrar um ramo de aceitação. Para verificar que ela é rejeitada, eu tenho que verificar que nenhum ramo funciona, e isso, no geral, é um pouco mais trabalhoso. Ok? Antepenúltimo e último são A. Não entendi a sua pergunta, Bernardo. Antepenúltimo e último são A? Não entendi a pergunta. Se você puder ou falar ou digitar. Eu tentei pensar na regra geral aqui só. Ah, você tentou encontrar uma regra geral. Eu nem sei qual é a regra geral aqui, não, Bernardo. Mas, assim, nem sei qual que é, não. É um autômato inventado aí para dar exemplo. Ok? Pessoal, quem está confortável, então, quando a gente andar para frente, dá ok, por favor? Então, obrigado. Agora, a gente vai definir o que é um autômato finito não determinístico, formalmente, e a gente vai definir o conceito de computação de um autômato finito não determinístico. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir essa notação sigma epsilon como sendo o conjunto que tem todos os símbolos do alfabeto sigma mais o epsilon. Então, é a extensão do alfabeto sigma para considerar o epsilon também. Esse conjunto vai fazer o papel de ter os rótulos possíveis para uma transição num autômato finito não determinístico. Os rótulos de uma transição num AFD não determinístico são os símbolos de entrada. No AFN, são os símbolos de entrada mais o epsilon. Então, sigma epsilon quer dizer as transições que incluem o epsilon como uma opção. Ok? E aí a gente vai relembrar também que o potência de A é denotado por essa representação aqui, e isso representa o conjunto de potência de A. E aí a gente está pronto para definir o que é um AFN. Então, um AFN, um autômato finito não determinístico, é uma quíntupla, ou seja, tem 5 elementos, onde esses 4 aqui são iguaizinhos um AFD. O primeiro elemento é um conjunto finito de estados, o segundo elemento é um alfabeto de entrada, o terceiro elemento é delta, é a função de transição. E aí, o que eu vou lembrar é o seguinte, no AFD, a função de transição tinha esse tipo. Ela recebia um estado e um símbolo do alfabeto e retornava um estado.
Então, essa função queria dizer o seguinte: para todo estado e todo símbolo, existia um próximo estado, que era o próximo estado para onde eu vou. A função do AFN é ligeiramente diferente. Olha, ela tem que ter um estado e eu tenho um símbolo que pode incluir o epsilon. Então, a primeira diferença está aqui. As transições são definidas sobre estado e um símbolo do alfabeto ou epsilon. E aí a questão é o seguinte: o que essa função retorna, a determinístico era um elemento do conjunto de estados, ou seja, era um estado. Aqui é um elemento do conjunto potência de estados. O que isso quer dizer, então? O que é o retorno da função não determinística? Ela não retorna um estado. Ela retorna o quê? Se é um elemento do conjunto potência, ela retorna o quê? Pode ser um conjunto de estados? Ela retorna um conjunto de estados. Ela retorna um subconjunto de quê? Pode retornar um estado, 3, 5 ou 0. É um subconjunto dos estados. Ok? Então, o autômato finito não determinístico é aqui que está o não determinismo. Para cada estado e símbolo de entrada incluir um epsilon, ele aceita epsilon, ele retorna um elemento do potência, ou seja, ele retorna um subconjunto do conjunto de estados como o resultado da transição. Existe um estado inicial e um conjunto de estados finais. E aqui eu estou vendo a pergunta do Lucas Rios, se um FN pode ter múltiplos pontos de entrada. Ô, Lucas, na formalização do CIPSER, não. Na formalização do CIPSER, só pode ter um único ponto de entrada. Ok? Mas isso não é problema. Se eu quiser ter vários pontos de entrada, eu posso simplesmente ter um ponto de entrada e fazer uma transição epsilon para esses outros dois. Na prática, Q1, Q2, Q3 aqui são todos pontos de entrada. Faz sentido, Lucas? Formalmente, eu só tenho um, que é o Q1. Mas, na prática, eu tenho 3 que funcionam como conjunto de entrada. Essa formalização é ligeiramente diferente. O livro do CIPSER exige que só tenha um estado inicial, e aí depois eu posso fazer transição epsilon e ir para outros estados que, na prática, vão funcionar como iniciais também. O livro do Newton fala que pode ter quantos estados iniciais eu quiser. As duas formulações são equivalentes. De uma eu sempre consigo transformar na outra. Aqui no nosso curso a gente vai adotar a formalização do CIPSER para ter uma formalização única. Vai ter um único estado inicial. Ok? Bom, então vamos ver um exemplo? A gente já está acostumado com a nossa representação de um AFN por um diagrama de estados, e aqui a gente vai extrair a quíntupla desse AFN a partir do diagrama de estados. Então, formalmente, né, eu tenho o meu diagrama de estados que tem todas as informações, mas eu posso especificar a tupla do AFN. Né? Então, primeira coisa, quem que é o conjunto Q de estados desse AFN? Essa aqui é fácil, né? Q1, Q2, Q3, Q4 são os estados. Quem que é o alfabeto desse AFN aqui? Aí agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Um bate-bola rapidinho aqui. Quais são os símbolos que esse AFN aceita nas cadeias dele? 0 e 1? 0 e 1. Ok? Aí agora a gente tem que definir a função de transição. A função de transição a gente pode colocar na nossa tabela, em que nas linhas eu coloco os estados, Q1, Q2, Q3, Q4, e nas colunas eu coloco os rótulos possíveis de uma transição. No AFN, os rótulos incluem todos os símbolos do alfabeto, 0 e 1, e inclui também a cadeia vazia. E aí o que eu vou lembrar é que o resultado de uma transição no AFN é um conjunto de estados. Então eu vou olhar o seguinte: se eu estiver no estado Q1 e ler o símbolo 0, quais são os próximos estados que são possíveis de serem atingidos nesse AFN aqui? Lendo 0 a partir de Q1, quais estados eu posso atingir? Só o Q1. Só o Q1. Então, um conjunto de estados possíveis é um conjunto que só tem o Q1. E se eu tiver Q1 e ler 1, para onde que eu posso ir? Quais transições tem rótulo 1 saindo de Q1?
Quais transições têm rótulo 1? Q1 e Q2. Q1 e Q2. E quais transições têm rótulo epsilon saindo de Q1? Nenhuma. Q1. Nenhuma. Essa. Nenhuma. Epsilon não tem nenhuma transição com rótulo epsilon. Aqui a gente está olhando os rótulos das transições. Eu posso ficar em Q1, mas não tem uma transição com rótulo epsilon, Diane. Percebe a diferença? Aqui a gente está colocando as que tem o rótulo. Ok? Entendi. E aí eu vou fazendo isso para cada um deles eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu estou em Q2, lendo o símbolo 0, só tem a transição para Q3. Lendo o símbolo 1, não tem nenhum rótulo, o conjunto de estados é vazio. Lendo o epsilon, eu tenho o Q3, e assim por diante, eu posso montar a minha tabelinha de transição. O estado inicial aqui é o Q1, e o conjunto de estados finais, nesse caso, só tem um estado, que é o Q4. E aí a gente vê que a definição em forma de quíntupla e o diagrama de estados, ambos têm a mesma informação. Só que o diagrama de estados normalmente é mais fácil para o ser humano ler, e a definição formal é mais fácil para fazer demonstrações, para implementar e por aí vai. Então, normalmente, as demonstrações de resultados no livro usam a definição formal porque ela é mais adequada para demonstrações. Quando a gente faz um desenho, um projeto, a gente faz o diagrama de estados porque é mais adequado para desenhar e entender. Pessoal, alguma dúvida sobre essa especificação desse autômato? Não? Então, checkpoint rapidinho. Quem está vendo, ouvindo tudo certo, me dá um ok, por favor. Então, obrigado, pessoal. Vamos em frente. Agora, o que a gente precisa definir é o que é a computação de uma FN. Bom, a definição é similar à dos AFDs. Se eu tenho uma FN, que é essa quíntupla aqui, um conjunto Q de estados, uma função, um alfabeto sigma, uma função de transição delta, um estado inicial Q0 e um conjunto de estados finais F, e eu tenho uma cadeia de entrada W, que tem N símbolos, nota que é W1, W2, Wn, onde cada WI é um símbolo de entrada, eu vou dizer que a FN N aceita a cadeia W se o seguinte acontece. Se é possível quebrar W em M subcadeias, em que cada subcadeia é um elemento de sigma epsilon, ou seja, cada subcadeia ou é um caractere ou é o próprio epsilon. Então, eu quebro W em caracteres individuais ou epsilon. Se é possível quebrar o W nessa sequência, e existe uma sequência de estados em que eu tenha o comprimento da sequência de estados é igual a divisão da cadeia, que satisfaz as seguintes condições. A primeira condição é que a sequência de estados, o primeiro elemento da sequência de estados, é o estado inicial do autômato. Essa condição está formalizando o seguinte: a máquina começa no estado inicial. A segunda condição quer dizer o seguinte: cada elemento da sequência pertence ao resultado da função de transição aplicada ao elemento anterior. Lembra o seguinte, a função de transição do AFN, ela não retorna um estado, ela retorna um conjunto de estados. O que essa condição aqui está dizendo é que cada estado seguinte está dentro do conjunto de estados atingíveis a partir do estado anterior. De outra maneira, o que essa condição está dizendo é que a sequência de estados respeita a função de transição do AFN. E a terceira condição é que o último estado, que coincide com o final da cadeia, é um estado de aceitação. Ou seja, o que essas três condições conjuntamente estão formalizando é que o AFN aceita as cadeias que, começando do estado inicial e seguindo a função de transição, eu eventualmente termino no estado final em pelo menos um ramo da computação. É isso que isso aqui está formalizando, que é o que a gente já tinha falado anteriormente. Ok? Tranquilo, pessoal? Quem está tranquilo com essa formalização, me dá um ok, por favor. Ok? Então, obrigado. Aí agora, a gente vai passar para o nosso último assunto de hoje, que é uma definição, um teorema e um exemplo, que é uma seguinte observação sobre os AFNs. Vão notar que os AFNs podem fazer tudo que os AFDs fazem,
ou seja, eles podem transitar de um estado para o outro lendo um símbolo. Isso aí já era possível com os AFDs, mas eles podem fazer ainda mais. Eles podem transitar sob epsilon, e eles podem ter mais de um estado ativo ao mesmo tempo. Ou seja, se eu estou num estado e tenho uma transição sobre um símbolo, eu posso ter mais do que um estado como opção para onde eu ir. Então, os AFNs podem fazer mais coisa, em princípio, do que os AFDs. Isso poderia suscitar na gente a seguinte dúvida, então. Então, os AFNs são um modelo de computação mais poderoso que os AFDs? Tem coisa que eu consigo fazer com os AFNs que eu não consigo fazer com os AFDs, já que os AFNs têm esse aparente poder a mais? E a resposta é não. Os AFNs não são mais poderosos que os AFDs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as linguagens que são reconhecidas pelos AFDs são as mesmas linguagens que são reconhecidas pelos AFNs e vice-versa. Um problema tem solução com a AFN, se somente se ele tem solução com a AFD. O não determinismo não adiciona nenhum poder computacional, né? Para mostrar isso, a gente tem que mostrar, né, a gente vai usar o conceito de máquinas equivalentes, e a gente lembra que eu falo que duas máquinas são equivalentes se elas aceitam, se elas reconhecem a mesma linguagem. E aí a gente tem esse teorema aqui, que diz que o não determinismo não aumenta o poder de autômatos finitos. O que esse teorema diz? Que todo autômato finito não determinístico, para todo autômato finito não determinístico, existe um autômato finito determinístico que faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, existe um autômato determinístico que reconhece exatamente a mesma linguagem. Ou seja, não é preciso construir um autômato finito não determinístico. Sempre que existe um não determinístico, existe também um determinístico. Então, o não determinismo não adiciona nada, de novo, em poder computacional. Henrique, dúvida? Professor, é mais uma dúvida sobre aquela formalização do como que um autômato aceita uma cadeia. Tá. Vai ter alguma situação onde a cadeia não consegue ser escrita daquela forma, dos Y? Tipo? Aí se você não conseguir quebrar a cadeia de tal forma a satisfazer isso aqui, é justamente o caso em que a cadeia é rejeitada. Nenhuma Entendi. divisão da cadeia vai fazer isso, aí ela vai ser rejeitada. Entendi. Ok? Tá. Então ela vai ser aceita se existe uma divisão e vai ser rejeitada se nenhuma divisão satisfaz. Não, mas tipo assim, quando você diz isso, você pode escrever o W como essa sequência de Ys, tal que cada Y pertence àquele Isso. sigma epsilon, qualquer cadeia pode ser escrita desse jeito. Essa é a primeira parte. Mas então, para ser aceito, tem que poder ser quebrada sim, e junto com isso existir essa sequência que satisfaz isso. Não, sim. Essa parte, tá tranquilo, essa parte entendi. Obrigado. Tem um I também, ok? Então ficou claro, Henrique? Ficou claro. Ok. Ok, então esse teorema que a gente vai discutir agora, ele diz que o não determinismo não adiciona nada. No sentido de decidibilidade, o que dá para decidir com o não determinismo, dá para decidir sem. Ok? A demonstração desse teorema, ela está no livro-texto. Ela é uma demonstração que não é difícil, mas ela é um pouquinho longa para a nossa aula aqui. A gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai discutir uma consequência desse teorema e a gente vai dar um exemplo de como a gente consegue converter um autômato finito não determinístico não determinístico. E a partir desse exemplo, vocês vão ter uma ideia de como a demonstração é feita. A demonstração é simplesmente uma generalização do método usado no exemplo. Mas antes até de dar o exemplo, eu vou discutir com vocês o seguinte. Lembra que a definição de linguagem regular é que existe um AFD para aquela linguagem. Bom, o que a gente acabou de discutir aqui é que a AFDNs e a AFD são equivalentes. Por quê? Primeiro, porque toda AFD é um AFN, é um caso particular de um AFN, em que todo estado sempre tem um único estado consecutivo para cada símbolo. Então, toda AFD é um AFN, e todo AFN pode ser convertido num AFD. Isso quer dizer que uma linguagem é regular se somente se tem um AFN para ela. Então, para o conjunto das linguagens regulares, é determinado pelos AFDs ou pelos AFNs. Inclusive, a gente costuma falar, às vezes, pelos AFs, autômatos finitos, independente se são determinísticos ou não. Para os autômatos, determinismo e não determinismo são equivalentes. Mas daí agora a gente vai passar para o exemplo que
a base da generalização da demonstração de como é que esse processo pode ser utilizado. Então, aqui a gente voltou num autômato que é não determinista. Existem algumas fontes de não determinismo aqui. E qual que vai ser a ideia da minha demonstração? A minha ideia da minha demonstração é a seguinte. Quando a gente tem um AFD e acompanha a computação desse AFD, eu posso sempre imaginar que é como se eu tivesse vários estados e cada um deles está ativo num dado momento. Então, na hora que o autômato liga, o estado ativo é o inicial. É como se todos os estados estivessem apagados e o estado inicial tivesse uma luz atrás dele, ele sempre está brilhando mais que os outros. Quando eu leio um símbolo, eu desativo o estado inicial e ativo um outro estado, que pode ser o próprio inicial, mas pode ser outro, de acordo com a função de transição. Então, o que a função de transição vai me dizendo, no autômato finito determinístico, é qual que é o único estado ativo em cada momento da computação. Em cada momento da computação, um estado está ativo. Nos AFNs, a gente pode enxergar isso de forma distinta, né? Quando, por exemplo, eu ligo o autômato, se eu fizer a analogia da lâmpada, eu vou ter uma lâmpada acesa aqui atrás do 1, porque esse estado já está ativo. Por o outro lado, eu posso fazer uma transição epsilon para o 3, então pode ter um ramo da computação que vai continuar em 1, e eu já vou ter um ramo da computação que imediatamente ilumina o 3. Isso porque na minha árvore lá, se eu estou no estado 1, sem ler nada, eu posso continuar no 1 ou eu posso ativar o 3. Então, eu teria um ramo da computação que está no 1, um ramo está ativo aqui no 1 e outro ramo está ativo aqui no 3. E aí, vamos supor que depois disso, sei lá, eu leio um A. Aí, o ramo que está no 1, lendo o A, não tem nenhuma transição saindo dele, ele morre. Mas o ramo que está no 3, ele pode ir para o 1 e chegando no 1, ele pode ir para o 3 de novo. Então, ele iluminaria esses dois. Qual que é a ideia? A gente pode entender uma computação não determinística em paralelo, como se houvesse vários estados ativos ao mesmo tempo, e quando, cada um deles com uma luzinha atrás, e quando eu leio um símbolo da entrada, eu verifico qual que é a transição que cada estado ativo vai reativar. Então, esse ramo da computação que está ativo em 1, por exemplo, ele vai desativar o 1 e ativar o 2. Enquanto isso, o ramo que estava no 3 vai desativar o 3 e vai ativar o 1, por exemplo. Aí eu leio mais um símbolo. O ramo que estava no 1 vai morrer e o ramo que estava no 2 vai ativar o próprio 2 e o 3. Daí, eu posso enxergar a computação não determinística acompanhando os ramos que estão ativos em cada momento, até o momento que para o processamento da cadeia. Então, imagina que para o processamento da cadeia e eu tenho esses dois ramos ativos aqui. Um ramo está no 1 e um ramo está no 3. O ramo que está no 3, acabou a cadeia, foi consumido inteirinha. Esse ramo parou num estado de não aceitação. A cadeia não vai ser aceita por esse ramo. Mas um ramo parou no estado de aceitação, a cadeia vai ser aceita. Então, basta que um tenha parado no estado de aceitação para a cadeia ser aceita. Então, para verificar se uma cadeia vai ser aceita num autômato não determinístico, eu posso fazer essa simulação em paralela de todos os ramos ativos. Eu verifico quais estados estão ativos. Toda vez que tem uma transição, eu atualizo todos os estados ativos em paralelo. E no final, quando a cadeia termina, eu checo se pelo menos um dos estados ativos é um estado de aceitação. Se for um estado de aceitação, quer dizer que pelo menos um ramo aceitou a cadeia. Por um outro lado, se ao terminar o processamento, nenhum dos estados ativos é de aceitação ou não tem nenhum estado ativo, é porque os ramos de computação ou todos morreram ou todos terminaram num estado que não é de aceitação e aí a minha cadeia não pode ser aceita. Então, a ideia é que a única informação que eu preciso ter para simular todo mundo em paralelo é quais estados estão ativos num dado momento. Então, isso significa o quê? No meu autômato determinístico, os meus estados, o conjunto de estados vai ser o conjunto potência dos estados originais. Porque quantos estados podem estar ativos? Qualquer subconjunto desses aqui. Em princípio, qualquer subconjunto. Então, eu posso ter nenhum estado ativo, eu posso ter só o estado 1, só o estado 2, o estado 1 e o 2, eu posso ter só o estado 3, o estado 1 e o 3, o estado 2 e o 3, e o estado 1, o estado 2 e o estado 3.
Então, aqui, primeira coisa, eu crio os estados para simular deterministicamente esse autômato. E aí eu coloco todos os estados que, em princípio, podem estar ativos no mesmo momento em computações que estão ocorrendo em paralelo. Daí, desses estados, eu vou procurar quem que vai ser o inicial. Aí eu vou olhar o seguinte, quando eu ligo esse autômato, aí eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer uma tabela auxiliar aqui, que é uma tabela de estados atingíveis. E aqui eu vou colocar atingíveis, que vai me auxiliar nisso aqui. Eu vou colocar todos os estados do autômato, tem 1, 2 e 3, e eu vou dizer quais estados são atingíveis a partir daquele estado, sem consumir nada. Aí eu vou observar o seguinte, se eu estou no 1, sem consumir nada, eu posso continuar no 1 ou ir para o 3. Então, sem consumir nada, do 1, eu posso ir para o 1 ou para o 3, porque tem uma transição epsilon do 1 para o 3. Do 2, sem consumir nada, eu só posso ficar no próprio 2, porque não tem transição epsilon saindo do 2. E do 3, sem consumir nada, eu só posso ficar no próprio 3. Ok? Isso vai me ajudar, não precisa necessariamente construir, vai me ajudar. E eu vou observar o seguinte, o autômato começa no estado 1. Então, o estado inicial do AFN é 1. Aí eu vou olhar, se no AFN o estado é 1, quais estados são atingíveis? 1 e o 3. Isso está representando o fato de que no AFN já começa iluminado o 1 como estado ativo do princípio, mas eu posso de graça ir para o 3 e iluminar o 3 também. Isso quer dizer que na minha simulação via AFD, o estado inicial que está marcado é o estado 1,3, porque isso já me indica que tem um ramo da computação que já está pronto para operar no 1, e eu já tenho um ramo da computação, mesmo sem ler nada, que está pronto para operar no 3. Então, esse aqui é meu estado inicial, é o estado que eu tenho 1, 3. Daí eu vou olhar quem são os estados finais. Os estados finais são quaisquer conjuntos, quaisquer estados em que eu tenha o 1, que é o estado final original, presente. Então, esse estado aqui quer dizer que só tem um ramo de computação ativo e esse ramo parou no estado 1. Então, esse estado aqui vai ser final, porque é 1 de aceitação. Esse ramo também vai ser estado de aceitação, porque esse estado também vai ser de aceitação, porque isso quer dizer que tem 2 ramos ativos e pelo menos um deles está num estado de aceitação. Esse aqui também vai ser final, porque tem o 1, e esse aqui vai ser final, porque tem o 1. Os outros não são finais, porque não tem nenhum ramo de computação aceitando nada nos outros. E aí agora, tendo feito isso, determinei quais são os estados iniciais e finais, eu vou fazer minha simulação. Eu vou falar assim, então se eu estou no estado 1,3, quer dizer que tem uma luzinha acesa aqui e uma luzinha acesa aqui. Tem um ramo em 1 e tem um ramo em 3. Vou ver o seguinte. Para o AFD, eu tenho que ver o que acontece se eu ler o A e se eu ler um B. Se eu ler o A a partir do 1, quais estados o 1 vai ativar? Eu vou olhar o seguinte, olha o 1, quem que ele ativa? Lendo o A, ele não ativa nem o B, ninguém. Na verdade, né, não tem nenhuma transição saindo com A a partir do 1. Né? E vou ver o 3. Então, esse ramo de computação aqui, na verdade, ele morre, ou, na verdade, você pode até enxergar que ele vai para o 1, né? Vai depender, mas, bom, eu já vou dizer aqui, do 1, se eu ler A, vou fazer mais direto. Do 1 lendo A, eu posso voltar para o próprio 1, então o 1 ativa 1. E do 3 lendo A, o 3 vai ativar o 1 e pode ativar o próprio 3. Isso quer dizer o seguinte, se o 1 e o 3 estiverem ativos, e eu ler A, depois de ler A, o 1 vai ativar o próprio 1, o 3 vai ativar tanto o 1 quanto o 3. Isso quer dizer que, no final das contas, lendo A, eu vou continuar com 2 ramos ativos, que é o próprio 1 e o 3. Então, eu vou continuar aqui, eu vou continuar tendo 2 ramos. Em contrapartida, e se eu ler B? Se eu tiver com o 1 e o 3 ativos, lendo B a partir do 1, o 1 se desativa e ativa o 2. E o que o 3 faz lendo B? O 3 se desativa e não ativa ninguém.
Isso quer dizer o quê? Se eu tinha dois ramos ativos, 1 e 3, e leio B, um dos ramos morre, e aí eu fico com um ramo ativo, que é o ramo 2. Ok? Pessoal. Então, nesse momento aqui, a gente fez a primeira transição. Dúvidas sobre por que que o 1,3, lendo A continua em 1,3 e lendo B vai para o 2? Não? Quem está confortável, então, até agora com o que a gente está fazendo aqui nessa simulação, me dá um ok, por favor. Ok. Apareceu um pouquinho. Ok, agora apareceu alguns a mais. E aí, eu não sei se eu estou indo rápido, se eu estou indo devagar, então se eu estiver indo devagar, vocês podem me parar. Bernardo, dúvida? Ou se eu esqueci alguma dúvida? Pode falar. Quando você faz essa análise de transição aí, você só fica imaginando os que ainda não foram rejeitados, né? Tipo, do 3 se ele é B, você não vai mais pensar nele, tipo isso. Então isso quer dizer o seguinte, se eu tiver no 1 e no 3, o que vai acontecer? O 1 lendo B, ele deixa de ficar ativo e ativo 2. O 3 lendo B, deixa de ficar ativo e não ativa ninguém. O resultado final é que só tem o 2 ativo, porque o ramo do 3 morreu. Era essa a pergunta, Bernardo? Isso diminui a árvore de possibilidades, assim, né? Diminui a árvore. É como se um ramo daquela árvore morresse, então só vai ter o outro ramo que continua vivo, e esse ramo está no 2. Tranquilo? Ok. Então, vamos ver agora. Agora, esse estado 2 foi atingido a partir do estado inicial. Vou ter que especificar também o comportamento dele, lendo A e lendo B. Daí eu vou olhar para o 2 aqui. Se eu estou no 2, quer dizer que o 2 está ativo. Só tem um ramo de computação e é o 2. Lendo A, o que vai acontecer? Quantos ramos eu vou ter ativos depois de ler A partir de 2 e onde eles vão estar? Agora eu vou pedir ajuda para vocês, para ver se estão entendendo. 2 e o 3 vão ficar. O 2 e o 3 vão ficar ativos, né? Lendo A partir do 2, um ramo vai ativar o próprio 2 e o outro ramo vai ativar o 3. Então, lendo A partir do 2, eu ativo o 2 e o 3. E se eu tiver no 2 e ler B, quem que vai ficar ativo? 3. O 3. Então, o 2 vai se desativar e vai ativar o 3. Então, o ramo que estava no 2 vai passar a ser um ramo no 3 com B. Aí agora tem mais esses dois estados que entraram, né? O do 3 e o do 2,3. Vão olhar o do 3. Do 3, lendo A. Se eu tiver com o 3 ativo e ler A, quem que ele consegue ativar lendo A? O 1 e mais alguém, né? Ele mesmo, né? O 1 e ele mesmo. Eu posso ter um ramo que vai para o 1 e posso ter um ramo que vai para o 1,3. Que vai para o 3. Então, eu vou ter dois ramos ativos depois de ler A partir do 3, que é o 1 e o 3. E se eu ler B a partir do 3? Ele morre. Ele morre. Quer dizer que quem vai ficar ativo é ninguém. Eu entro num estado em que ninguém está ativo. E se eu não tiver ninguém ativo, esse aqui é um estado de tragédia. Posso ler A, posso ler B, ninguém fica ativo. Se ninguém está ativado, eu posso ler A e B é verdade e ninguém continua ativado. Ok? Aí agora eu ainda tenho que especificar o comportamento de 2, 3. Né? Eu quero construir um OFD, eu tenho que dizer o que vai acontecer para qualquer símbolo que eu ler. Então, eu vou ver. E se eu ler A partir de 2, 3? Então, imagina que o 2 está ativado aqui e o 3 está ativado. Se eu ler A partir do 2, o que vai acontecer? O 2 se desativa e ativa quem? Se eu ler A, o 2 não desativa. Na verdade, assim, ele continua ativado, né? Ele se desativa e se ativa de novo, é uma maneira de falar, ou ele continua ativado, e ele ativa o 3, né? E o 3? Quem que o 3 ativa, Lenoir? 1. E o 3 de novo, né? O 3. Mas aí, no final das contas, quem vai ficar ativo é o 1, o 2 e o 3, Lenoir. Eu vou ter 3 ramos ativos. Ok? E se eu tiver no 2, 3 e ler B?
quem vai ser ativado? Esse é o 3. Só o 3, né? Se eu tiver no 2, 3 e ler B, o 2 ativa o 3 não ativa ninguém, eu só ativo lá. Aí agora, completei as transições do 2, 3, vamos para transições do 1, 2, 3. Que também foi um estado que foi atingido a partir do inicial aqui. Vão lá ver. Se eu estou no 1, 2, 3 e leio A, todos os 3 estão ativos, eu leio A. Quem que eu vou ativar? 1 ativa quem lendo A? Lendo A, ele ativa ele mesmo. Ele O mesmo. 3. E o, Não, lendo, desculpa, só ele mesmo. só ele mesmo. E o 2? Ele mesmo e o Ele mesmo e o 3. E o 3, né? 1 e ele mesmo. No final das contas, continua todo mundo ativo se eu ler A. Ok? E se eu ler B a partir do 1, 2, 3? O 1 ativa o 2. O 2 ativa quem? Lendo B a partir do 2, eu ativo quem? 3. 3. E lendo B a partir do 3? Não ativa ninguém. Ninguém. Então, o resultado final de ler B a partir de 1, 2, 3 é que um ramo morre e eu só tenho 2, 3. Agora, aqui, nota o seguinte, eu já completei todos os estados atingidos a partir do inicial, eu fiz todo o diagrama do autômato finito determinístico. Nunca cheguei a encostar no estado que tem só 1 e no estado que só tem 1, 2. Então, esses aqui vão ser desnecessários. Se eu desenhar bonitinho, o autômato finito determinístico equivalente é esse daqui. Ele é equivalente ao anterior e ele não tem nenhuma fonte não determinismo. E aí o que ele faz? Ele demonstra, ele simula a execução em paralelo de todos os ramos não determinísticos de computação do autômato original. Kael, é uma dúvida? É uma dúvida, sim. Eu gostaria de saber, você falou que a partir do 1, o A ativa ele mesmo. Como isso acontece? Isso não levaria para a tragédia, igual você falou antes? A partir do 1A... porque olha o seguinte, A pode ser escrito como εA, não pode? Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, aí vai ativar. Ele vai pelo εA. E daí eu tenho o meu autômato aqui. Bom, ok? Mais dúvidas que eu estou vendo? Matias? É só uma dúvida mesmo de um pouco mais formal, porque assim, você disse que no livro do Newton a gente pode ter vários estados iniciais, né? Aí no caso a gente assume que começa tudo junto, né? Tudo em paralelo, né? Você pega todos os iniciais e coloca todos apontados já. Então a diferença é que na notação do CIPS, o nosso estado inicial do AFD, ele vai ser o estado inicial e todos alcançáveis, né? E quando você tem múltiplos estados iniciais, são todos que começam, né? Com a setinha. Todos que começam com a setinha e os alcançáveis a partir deles também. Ah, entendi. Porque você ainda assim pode ter. Ainda assim pode ter. Entendi. Exatamente. O livro do Newton, na verdade, ele vai fazendo a eliminação passo a passo. Assim. Ele primeiro elimina, aí ele vai fazendo mais passo a passo. Assim, no caso já era meio trivial que o estado 1 ele ia ser desnecessário, né? Assim, do 1 você alcança algo diferente do 1, né? Você já podia ter de cara falado que esse vai ser desnecessário. Ele não é desnecessário, porque pensa, por exemplo, vamos pensar aqui, a cadeia B, não, vamos pensar assim, a cadeia BBA, ela só pode ser reconhecida, aceita, começando do 1. Se eu começar do 3, ela não é aceita. Então, o 1 tem um papel diferente do 3, percebe? Ah, não, sim. Mas assim, eu digo o estado que teria só o 1. Tem? Estado que teria só o 1 como inicial, se isso aqui não existisse? Acho que eu não estou entendendo a pergunta, Matias. Não. Acho que é bem mais simples que isso. Só que assim, quando você começa no 1, você não consegue ficar só no 1, né? Porque tem os epsilon. Você consegue. Você só tem a opção de ir para o 3. Então, você tem 2 ramos imediatamente. Você consegue. Então, por exemplo, a cadeia epsilon é aceita por esse autômato aqui.
Acho que eu entendi sua dúvida, ô Matias. O 1 não é que eu sou obrigado a transitar epsilon. Eu posso ficar aqui com epsilon também. Você concorda que lendo epsilon eu posso ficar aqui ou vir para cá? Porque epsilon pode ser consumido ou não. Então, por exemplo, a cadeia epsilon vai ser aceita por esse autômato. Faz sentido, Matias? Entendi. Mas é só que assim, o 1.3 também teria essa propriedade, né? O 1.3 teria essa propriedade. Tanto que aqui é simulado, porque, olha só, o epsilon também vai ser aceito aqui, tá vendo? O inicial já é epsilon. Entendi. Ok, Henrique? Só, tipo, acho que são duas dúvidas, na verdade. Tipo, em autômatos determinísticos, então, assim, geralmente você não vai utilizar setas para indicar, tipo, não vai ter essa possibilidade de ter uma seta com um epsilon. Não, nos determinísticos não. Não tem. E isso Não. só pode acontecer no determinísticos. Só uma coisa, tipo assim, você falou que epsilon A é a mesma coisa de A. Só um exemplo que eu nunca tinha visto, eu imagino que seja verdade, mas, tipo, só tem, tipo, AB. Isso é a mesma coisa de A, epsilon B. Sim. Então, independente de quantos epsilon colocar no meio, dá na mesma coisa, né? No meio, no final, na frente. O epsilon é o elemento neutro da concatenação. Concatenar com epsilon, em qualquer lugar, você tem de volta o que você já tinha. É igual somar zero numa sequência. Você pode somar no início, no final, no meio, 3 vezes, você continua com a mesma soma. Beleza, entendi. Obrigado. Okay? Bernardo? Posso só comentar uma coisa aqui? Eu acho que o que o Matias tentou falar foi na sua representação de AFD, lá no outro slide. Minha representação de AFD? Porque no final das contas você foi e rabiscou 2 estados, né? O que tem só o 1 no conjunto e o que tem só 1 e 2. Ah, entendi. O que o Matias quis dizer é que o estado que só tem 1 como inicial, na verdade, não precisa e eu apago. Era isso, Matias? Era. Porque... Tá. Desculpa, Matias. Não te entendi. Então, obrigado, Bernardo, por entender o Matias e me explicar. Não, era isso, então, Matias. O que você estava querendo dizer é que esse que só tem 1, no final não aparece no FD, é isso, né? Porque, dado aquela tabelinha de atingíveis, você chegar num... É a mesma coisa de chegar num 3, né? Isso, exatamente, Matias. Exatamente. Desculpa que eu não tinha entendido antes. Bom, mas ossos do ERE, né? De ensino remoto emergencial, a gente não consegue ver o rosto. Quer dizer, vocês veem o meu, mais ou menos, né? Só te pergunta, a fluidez do meu vídeo tá boa ou fica travando? Vocês conseguem me ver me movendo de verdade, assim? É 15 FPS, mano. É 15 FPS, né? Na verdade, esses 15 FPS é da minha câmera, mas os 15 FPS, a maneira como eu me enxergo ainda tá ok, porque eu não tô fazendo nada muito. Se eu fizer assim, né? Fica aquela sombra, mas para me ver falando, tá ok. Eu só não sei se pelo Se eu tivesse de estimar, mais ou menos, tá mais perto, igual o Bernardo falou, 3 FPS depois do Teams. Se você tentar como se fosse contar os frames, porque realmente dá para contar eles. Mas pelo menos dá para você ver você mexendo, tipo, as imagens em si estão bem definidas, mas elas realmente são bem travadas. O Teams, isso é uma issue do Teams que já foi levantada. O Teams, ele não preserva o frame rate na hora que você compartilha a tela, ele diminui muito o frame rate. E essa é uma reclamação. Como aqui a gente está, no máximo eu estou falando, né? Assim, por isso que não dá para gesticular, mas pelo menos ok, está melhor do que estava antes. Ok, pessoal. Pode falar? Saiu brincando, você tá mexendo de modo discreto. Eu estou mexendo de modo discreto, exatamente. Inclusive, no primeiro semestre de ensino remoto, eu não liguei a câmera, aí depois os alunos pediram para ligar, porque falaram que ajudava, e eu liguei. E aí teve um aluno que comentou, foi semestre, não esse agora, mas foi o anterior, que eu faço muita cara de desespero quando eu acho que vocês caíram, que eu falo assim, gente, checkpoint e tal, e eu estou tentando controlar mais minha cara de desespero, porque tem uma história de terror que uma professora no primeiro semestre do ensino remoto, a internet dela caiu, ela ficou 20 minutos falando sozinha e ninguém conseguia falar com ela. Ela estava mutada, não? Ela estava mutada. Ela mutou e ninguém conseguia falar com ela que ela estava mutada. Eu tenho até pesadelo com isso. Mas então tá, pessoal. O que a gente tinha programado para hoje era isso. Então, com isso, quem não tem mais dúvida e etc., está liberado por hoje.
Façam a lista de exercícios de AFDs e AFNs, porque é importante exercitar os AFNs. A gente vai continuar para resolver dúvidas sobre quem tiver dúvidas sobre o curso, a vida, a universidade. Vou parar de gravar e a gente vai continuar. Mas para aqueles que não tiverem dúvidas, já quiserem sair e tudo mais, por hoje era isso. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira. Tchau, tchau.